sociedade ou o núcleo onde estão inseridas. Eu creio nisso. E já aproveitando, né, eu quero convidar as crianças também para ter o tempo delas aqui, tão precioso. Para cá hoje a aula com a tia prof, com a prof. Elô, com a tia prof. Misturei tudo, gente. Fiquei emocionado com as mulheres, normal, né? Tia prof. Elô. É um pouco de tia, um pouco prof, mas melhor prof, né? Não ri não, poderia ser você. Amém. Vamos orar por elas? Vamos orar por esses pequenos e também pela prof. Elô. Pai, nós te louvamos, te agradecemos por cada uma dessas crianças. Cremos que o Senhor nos deu elas para cuidar, Deus, e ministrar o coração delas com excelência. E eu oro para que a Elô seja o canal do Senhor essa noite. O Senhor possa usá-la com intrepidez, ousadia, sabedoria. Do teu Espírito Santo. O Senhor possa falar ao coração dessas crianças, Pai, que elas possam estar calmas, receptivas para ouvir o Senhor. Em nome de Jesus, eu os abençoo. Amém? Amém. Ai, ai, vamos lá, criançada. Glória a Deus. Feliz demais. Eu quero aproveitar aqui já o ensejo, o momento que é tão oportuno. Du, coloca ali para nós as datas do nosso retiro. Encontro face a face com Deus para homens. Vocês viram que para a mulherada já foi tenso, foi demais. Os homens não será diferente, será da mesma forma. Pastor, eu conheço alguém que precisa muito ir, então encoraje essa pessoa aí. Você homem, principalmente vocês homens que tiveram suas esposas aí, que foram para o retiro, não fique para trás, dê o troco. Vai lá e recebe também tudo de Deus e equilibra a conta, né? Como disse a Cláudia, muito bem dito, né? Para que o casal não ande desalinhado, fale a mesma língua, né? E possa, quando voltar para casa, falar essa língua do reino, que é tão maravilhosa, que o Senhor tem feito nas suas vidas. Isso é muito bom, então tenho certeza. Pastor, mas minha esposa não foi, dá para eu ir? Ainda assim posso ir? Pode, deve, comece, alguém tem que começar, tá bom? Alguém tem que começar. De repente sua esposa não pôde ir por algum motivo. Tem criança pequena, tem algumas situações que impedem ela de ir neste momento. E você pode, vai você. Não coloque impedimento. A Giovane que vem. Você sabe se ano que vem vai estar aqui, abençoado? Então não perca essa oportunidade. É pressão, né, pastor? É isso mesmo. Vai saber, você sabe? Eu não sei se vou estar aqui, nem se eu vou estar aqui. Então é algo para se pensar. Eu quero então convidar você, dia 23 a 25 de junho, esse próximo mês agora, temos aí menos de 30 dias, né, para você se organizar, e creio, querido, o valor não é nem, eu falo, não é nem custo, é investimento. Menina, comeram bem? Foram bem cuidadas? É barato, né? Você sai para comer uma pizza, às vezes gasta 180, né? Lá na Jarofe não, né? Lá é mais barato. Obrigado. Mas hoje as coisas comer fora tão caro. Então esse retiro não é para ganhar dinheiro, queridos. De forma alguma. É para ajudar as pessoas a se encontrarem, como diz a Fernanda, a ministrar vidas. É para levar as pessoas a entenderem o seu propósito nessa terra e serem canal de Deus. Então, você homem, me procure a mim no final do culto aí, que tenho certeza que será uma bênção na sua vida. Beleza? R$180 é o valor do investimento para que você possa participar. Isso livra você, só não livra você do custo de viagem daqui até lá, porque a gente divide geralmente carros, depende da quantidade de pessoas que vai. Nós mesmos, entre os homens, dividimos o combustível e vamos. Esse valor está incluso tudo que vai acontecer lá, né? Custo de alimentação e tudo mais, beleza? Então é isso. Du, coloca lá terça-feira também, rapidinho para nós. Terça-feira nós temos nossa escola bíblica. Pastor, eu quero aprender de Deus, quero aprender da palavra de Deus. Então, venham participar da escola bíblica. E nós estamos num momento muito gostoso da escola bíblica. Estamos na disciplina, né, alinhamento vocacional. E estamos trabalhando neste momento vocacionados para influenciar. Tem muito a ver com o que nós estamos falando nos últimos dias aqui na igreja. Então você é nosso convidado para aprender, não só a Bíblia, a aprender com a Bíblia, a vivê-la.
Viver a Bíblia é muito melhor do que só você aprender a letra. Você tem que aprender como que eu posso praticar isso. E nós queremos ajudar você às terças-feiras, às 19h30. E às quintas-feiras, nós temos também a oração aqui de intercessão. Todas as quintas-feiras, das 9 às 21 até às 22 horas, estamos aqui intercedendo pelas famílias, pela cidade e por outros motivos que aparecem durante a semana. Nós colocamos ali como motivos de intercessão. Inclusive, lembrei agora, o Daniel me lembrou de uma intercessão urgente. E eu quero convidar você, nesse momento, como intercessores, eu creio que há poder na concordância da igreja. Você crê nisso? Quando a igreja concorda em oração, a Bíblia diz que quando nós concordamos na terra, nós concordamos na terra, há um amém no céu. Ou seja, Deus, ele abençoa a concordância, Deus abençoa a unidade em oração. O Daniel me procurou, disse que o sobrinho dele, recentemente agora, recém, né, Dani? Teve notícia? Tá bem? Vamos orar por ele para que se recupere. Ele engasgou agora, é um bebê recém-nascido, tem dias. Ele engasgou, o SAMU foi lá, isso? O SAMU foi lá, então vamos orar para que ele possa se restabelecer? Vamos orar agora? Você pode se colocar em pé para a gente orar, e depois você se assenta aí, vai ficar um pouquinho sentado, coisa de 2 horas, rápido. Pai, nós queremos levantar um clamor agora, Senhor Deus, pela vida de Emanuel. Eu creio, Senhor Deus, que em tudo há um propósito. Senhor Deus, tem um propósito na vida dessa criança. Deus, ela veio ao mundo para cumprir, Deus, algo excelente, Deus, desenhado pelo Senhor, escrito pelo Senhor. Eu oro para que o Senhor Deus possa restaurar toda a saúde do Emanuel, que nada, Senhor, nem uma sequela possa ficar, Senhor, desse engasamento, Senhor, nada, Senhor, venha trazer, Senhor Deus, de malefício para a vida dele. Isso, em nome de Jesus, nós abençoamos a vida dele, Senhor, declaramos, rapaz, cura, restauração, para a glória do Senhor. Nós fazemos isso, rapaz, unidos com o corpo de Cristo, com uma igreja, Senhor, unida, e tua palavra diz que há poder na unidade, e eu creio nisso. E ora assim e abençoa essa criança em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos. Então senta aí. Ai, ai. Abra sua Bíblia. Eu tenho que ser mais dinâmico um pouco hoje, mais sucinto, mas não menos importante. Abra sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 5. Quem esteve aqui semana passada, no domingo passado, sabe que nós começamos domingo passado uma série de mensagens chamado Bem-aventurados. Quem lembra? Quem ouviu? Bem-aventurados pobres de espírito. Quem lembra? Você entendeu? Aprendeu o que é pobre de espírito? Ser pobre de espírito, o que significa? Já aprendeu, né? Ah, o senhor não aprendi, então puxa vida, volta lá para assistir a mensagem. Está gravada, está no YouTube, está no Facebook. Mas, brincadeira, nós estamos trabalhando as bem-aventuranças e começamos semana passada falando sobre 2 bem-aventuranças. Falamos sobre bem-aventurados os pobres de espírito e falamos também bem-aventurados que choram. Lembra disso? Trouxe essa explanação, não tenho tempo para abordar novamente o que foi falado na semana passada, mas é poderoso. Você aprendeu que realmente ser pobre de espírito é você se esvaziar de você mesmo. Só falar um pouquinho. Esvaziar de si mesmo, para que Deus possa ser a sua verdadeira riqueza, seu verdadeiro tesouro. Ser pobre é se esvaziar. É isso que Jesus queria dizer. Ele não estava falando sobre ser pobre financeiramente, ou ser pobre intelectualmente. Ele estava falando sobre você realmente se esvaziar de si mesmo, da sua arrogância, da sua prepotência, dos seus achismos, e você permitir que Jesus possa ser o centro da sua vida, e Ele possa realmente ser o seu maior tesouro. Mas, dando sequência, eu quero continuar essa série, né, nos próximos domingos, até porque o assunto não se esgota hoje. Hoje eu quero falar sobre 2 bem-aventuranças que Jesus também citou nesse mesmo sermão, chamado Sermão da Montanha, ok? Nós vamos continuar hoje falando sobre as bem-aventuranças, e hoje eu quero falar a partir do verso 5.
Algumas traduções vão estar um pouco diferentes, mas eu vou para mais assim, democrática de todas aqui. A partir do verso 5, capítulo 5, verso 5. Bem-aventurados os mansos, pois eles receberão a terra por herança. Verso 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Eu vou ler só esses 2 versículos hoje, não temos tempo para explanar todos, mas eu quero que você atente, não só os seus ouvidos ali, não só incline seus ouvidos, mas abra o teu coração para aquilo que Deus vai falar com você hoje. Feche teus olhos um pouquinho aí. Pai querido, em nome de Jesus, mais uma vez eu quero me dirigir ao Senhor, entendendo as minhas limitações, entendendo que sozinho não consigo chegar, Deus, nem nos ouvidos. O Senhor é aquele que chega ao coração. O Senhor é aquele que, Deus, quebra os corações de pedra, muitas vezes, que se apresentam diante do Senhor. E nós queremos estar receptíveis, queremos ser responsivos com essa palavra. Não queremos ser, Deus, negligentes, não queremos endurecer o nosso coração. Pelo contrário, nós queremos, Pai, que o Senhor fale e nos posicione, nos reposicione. Deus, nos ensine a viver esse evangelho de verdade, esse evangelho, Senhor Deus, que nos faz diferentes no meio desse mundo. Em nome de Jesus, eu consagro esse tempo, essa palavra ao Senhor, para que o Senhor possa fazer aquilo que o Senhor quiser. Amém? Eu quero falar então sobre essas 2 bem-aventuranças. Bem-aventurados os mansos. Poxa, pastor, algumas versões vai estar um pouquinho diferente. A NVI, ela traduz os mansos por bem-aventurados os humildes. Alguém tem a tradução de humilde aí? Algumas são, a maioria na verdade são mansos, né? Mansos, e a mais tradicional. Algumas mais atualizadas traz humildes. Mas eu quero falar um pouquinho sobre o que é essa mansidão, né? Que Jesus queria nos ensinar, afinal de contas. Afinal, o que é ser manso? Porque as pessoas, principalmente nós aqui do Ocidente, temos, né, algumas referências bem pejorativas com relação a manso, né? Ser manso parece que é quase sinônimo de ser bobo, né? Eu não vou ser bobo dos outros, não é assim que a gente pensa? Eu não vou ser bobo dos outros, eu não vou ser besta. A gente usa alguns termos assim, até meio, né, chulos, assim, meio grosseiros para revidar. Quando alguém fala que você é manso, ninguém fica muito feliz de ouvir isso. Nossa, como você é manso, parece que é um xingamento, parece que a gente olha isso e ouve isso, não de uma forma agradável, mas nós recebemos isso até por conta da nossa cultura ocidental, que é algo ruim. Mas deixa eu desmistificar, começando aqui, quebrando alguns paradigmas, né? Ser manso não é algo ruim, ser manso de forma alguma é algo ruim. Por isso que eu gosto da versão que traduz por manso. Primeiro porque a Bíblia nos traz alguns referenciais. Eu quero usar um modelo de mansidão muito interessante, que é a mansidão de Moisés. E a mansidão de Moisés, a Bíblia diz que Moisés foi o homem mais manso da terra. Um homem mais manso. Deus revela a Moisés ser um homem mais manso da terra. Um homem manso, um homem, né, realmente com uma característica forte na sua mansidão. Mas quando pensamos em ser manso e olhamos para Moisés, parece que não combina, né? Já falei aqui que Moisés, ele foi um assassino, inclusive, né? Na sua capivara, se nós podemos chamar assim, no seu histórico, está lá, Moisés matou um homem. Como que Moisés, um cara que se irou, né, com a injustiça, e aí ele vai, né, para dar vazão à sua ira, e ele não aceita o que está acontecendo com aquele seu irmão, né, israelita. Ele vai e toma frente e luta contra um soldado egípcio e acaba matando o soldado egípcio, e o enterra na areia. Essa história está lá em Êxodo, falando só um pouquinho sobre a vida de Moisés. Não tenho tempo para aprofundar em todos os textos, mas estou aqui trazendo uma explanação geral. Mas a Bíblia, quando apresenta Moisés como um modelo de mansidão, ela não está dizendo que ele é perfeito, ele é perfeito. Nós temos que tirar um pouco essa ideia, né, de perfeição,
porque nós vamos nos frustrar muito. Parece que não vai fechar a conta muitas vezes. Quando você olha para Deus chamando Davi, segundo o meu coração, homem segundo o coração de Deus, um homem que também era adúltero, um homem também que cometeu um assassinato. A Bíblia chama ele Davi de sanguinário. Como assim, pastor? A conta não fecha. O homem é sanguinário, daqui a pouco é o segundo coração de Deus, o homem mata o homem na ira, e daqui a pouco Deus chama ele de manso. Não fecha, né, Felipe? Parece que a conta não fecha. É contraditório, é incoerente, pastor, não dá. Não dá se você não abrir tua mente. Agora, se você abrir tua mente para entender o que Deus está querendo nos ensinar através disso, você vai ficar surpreso com o que Deus pode fazer nas nossas vidas também. Quando Deus chama tanto Davi quanto Moisés, segundo o coração de Deus, e Moisés como homem manso, Ele não está falando sobre um estado pleno ou um estado constante de mansidão. Não está dizendo que Moisés nasceu manso, ou que Davi nasceu segundo o coração de Deus. Primeira coisa, nós temos que aprender que Deus é um Deus que transforma. Amém? Amém? Ele é capaz de transformar, sim ou não? Deus é um Deus que transforma. Aleluia, esse é o motivo de nós estarmos aqui. É o motivo das mulheres terem voltado radiantes lá do retiro. É o Deus que transforma, e Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. A Bíblia diz que Ele é o mesmo. Ele continua sendo o Deus que transforma. E quando a Bíblia nos apresenta Moisés com um modelo de mansidão, e eu olho para Jesus falando que os mansos, eles herdarão a terra, eu fico empolgado. Porque o mesmo Moisés que tinha um histórico de agressividade, de ira, porque, entenda, qual que é o antônimo, o oposto de manso? É o quê? Quem é? É o irado, é o violento, sim ou não? Então Provérbios, olha só para você entender, Provérbios 29, 22 diz assim: o homem irado provoca brigas, e o de gênio violento comete muitos pecados. Aí você fala assim: ainda bem que eu não sou violento nem irado, ainda bem que eu sou calmo, eu sou manso. Nem sempre, né? Nem sempre somos o que queríamos ser, nem sempre estamos 100% daquilo que nós desejaríamos ser. Deus transformou a vida de Moisés. Moisés, ele pôde ser chamado de homem manso, porque ele passou realmente na escola, ou nesse processo que Deus quer fazer você e eu passarmos. Ele é chamado homem manso, porque ele entendeu que na sua força, ele não podia fazer nada a não ser provocar mais briga, mais violência, e trazer, ou melhor, ele não conseguiria trazer justiça à terra, de forma alguma. Quando Moisés é chamado de manso, Deus não está esquecendo o seu passado, dizendo: Moisés, eu não sei o que você fez. Pelo contrário, a matéria-prima que Deus usa, querido, é justamente aquele homem irado. Como é que Deus vai provocar um testemunho na tua vida, se você não tiver um passado? Todos nós temos um passado, sim ou não? E como é lindo ver o que Deus faz com o nosso passado. Eu costumo dizer que Jesus é tão lindo, que Ele é não um reciclador de lixo, mas Ele é um artista. Ele pega do lixo do nosso passado e faz uma obra de arte. Ele é um artista fantástico. Porque ele fosse só reciclador, ele pegaria o lixo e faria alguma coisa melhor. Mas ele não faz só algo melhor. Ele pega o lixo do nosso passado, da nossa história, e faz virar uma obra-prima. Você consegue entender isso? Não, tudo bem, eu entendo isso. Porque realmente é difícil você entender como alguém que teve um passado como o de Moisés, de violência, de ira, Deus pode chamar esse homem agora como referencial de mansidão. Como que Moisés, ele vai passar por outras histórias depois, outros momentos, aonde a ira poderia acender, e ele vai ser agora um intercessor daqueles que agora o ofendem. Queridos, só alguém transformado passa por isso. Só alguém realmente transformado consegue viver neste lugar. O livro de Números conta
justamente isso. Quando você vê que Moisés é transformado, ele está transformado. E há muitas histórias, mas eu quero pegar uma só como referência. Números capítulo 13, ali, se eu não me recordo, está por ali. Eu não posso gastar todo o tempo lendo só os textos aqui, mas está na Bíblia aqui, acredite. Fala sobre agora Moisés sendo caluniado, perseguido, e ele está sendo, alvo dos seus irmãos, Arão e Miriam. Ele está sendo alvo porque agora ele está sendo perseguido pelos próprios irmãos. E os irmãos estão se queixando, estão cometendo ali um motim, levantando um motim contra a liderança de Moisés. E Deus, ele se ira disso, e Deus promove um juízo imediato, porque naquele tempo era lei, e o juízo era mais imediato. E ali Deus promove um juízo imediato. Miriam fica leprosa, e é o juízo sobre ela que ela agora viva longe, fora do arraial, seja expulsa do arraial. Sabe quem vai ser o intercessor dela? Moisés. Moisés vai diante de Deus e fala: não faz isso não, Deus, não faz isso não. Intercede por ela. Eu fico imaginando Deus olhando para Moisés com orgulho e falando: mas meu Deus, não era o mesmo que estava matando antes? Deus tem orgulho dos nossos pequenos passos. Quando nós começamos a dar pequenos passos de vitória. Sabe o que é isso? Pastor, o que é o pequeno passo? Mas nunca matei ninguém, nem tive vontade. Amém, que bom que você é assim. Nunca tive vontade de matar ninguém, nunca pensei nisso. Nunca sou parecido com Moisés. Eu sou um cara doce, polido. Que bom que você é assim. Mas tem um monte de gente que é igual a Moisés. Já pensou em matar um monte de vezes. Mas o que Deus faz? Transforma um coração irado num homem manso. Um homem manso é o quê? Deixa eu definir mansidão para você de uma forma mais simples. Eu coloquei aqui umas palavras para você entender o que é mansidão. Bom, mansidão é você abrir mão da sua justiça. Mansidão é quando você não quer mais ser o dono da justiça. É quando nós, muitas vezes, acreditando que merecemos que as pessoas paguem por o que elas fizeram para a gente. Por isso que você reage assim. Por isso que você é grosseiro, porque as pessoas têm que aprender a te respeitar. Porque eu não sou bobo de ninguém. E a gente usa muitas falas, muitas vezes para defender ou para validar o nosso comportamento ou o nosso temperamento. Quantas pessoas vão dizer: pastor, eu sou sanguíneo? Conhece um pouquinho de temperamento? Sanguíneo, colérico, melancólico, fleumático. Aí a gente vai dizer: ah, pastor, é porque eu sou sanguíneo. Deixa eu dizer para você, todo mundo tem um temperamento, certo? Depois que foi descoberto os temperamentos, o estudo da psicologia diz que todos nós nascemos com um temperamento. Ele é inato, tá? Ok? Você nasce com um temperamento, todos nós. Seja sanguíneo, colérico, melancólico, fleumático, todos nós temos. E segundo ainda a psicologia um pouco mais avançada, diz que não só temos um, mas temos dois, um mais predominante do que o outro. Eu, por exemplo, sou sanguíneo colérico. E se você for estudar isso, você vai falar: hã? E é pastor, não matou ninguém ainda? Sanguíneo colérico, sancol, é assim a definição do sanguíneo colérico. Sanguíneo colérico. Mas sabe que os temperamentos existem e eles estão aí para nos ajudar. A ciência, a boa ciência, nunca vai confrontar as escrituras, nunca vai invalidar as escrituras. Pelo contrário, a boa ciência, isso vem da fala de cientistas sérios, eles dizem que a boa e a verdadeira ciência, ela só testifica o que Deus já falou. A boa ciência diz que Deus estava certo, e está certo o tempo todo. Então quando você, muitas vezes, e eu, vamos tentar dizer para Deus: olha, eu sou assim por causa do meu temperamento. Ou seja, estamos dizendo para Deus: você errou no meu temperamento. Na hora de misturar lá as coisas, o senhor errou.
vai dar ruim, porque Deus vai dizer assim: errei com você não. Moisés também, ele era assim. Pedro, ele também era sanguíneo e colérico, sabia? Sabe o que Deus está falando para nós? Que não existe temperamento que não possa ser governado pelo Espírito. Nós temos que entender que todo temperamento, ele existe, e é real. Mas todo temperamento pode ser sujeito ao Espírito Santo de Deus. E é para isso que nós estamos aqui. Por que eu estou reunido neste lugar com meus irmãos? Por que eu me relaciono com pessoas de Deus, pessoas que querem o meu melhor, que querem apresentar uma alternativa, um caminho diferente? Porque eu acredito que se Deus está na minha vida, se o Espírito Santo está agindo na minha vida, há sim um jeito, há uma forma de governar o meu temperamento. Então não adianta nós dizermos a Deus: foi por causa do meu temperamento, foi por isso que eu explodi. Queridos, não cola, não adianta, porque Deus ele sabe do que você é feito, Ele sabe do que você é feito, Ele não errou com você. Ser manso, querido, é ter coragem de abrir mão do seu direito. Ser manso é você ser governado não pelas suas emoções. Ser manso é você permitir que o Espírito de Deus te governe. Como assim, pastor? Vou dizer a você. Por que mansidão é algo que nos assusta tanto? Quando nós pensamos em mansidão, nós nunca vamos associar isso a um comportamento intrínseco do homem. Todo homem é manso. Não. Deus sabe que nós temos as nossas iras, os nossos impulsos. Por isso que Ele deixou mansidão como fruto do Espírito. Gálatas 5, 22 e 23 diz assim: mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, não há desculpa. Contra essas coisas, ou seja, ele está falando assim que se há um espírito, que o fruto dele, ou seja, o resultado de você andar com Deus, o que é o fruto? É o resultado. O resultado de uma árvore frutífera é o quê? O seu fruto, sim ou não? Então quando eu falo que se você se relaciona com Deus, se o Espírito Santo está em nós, em nossas vidas, o que nós vamos ter como resultado? Transformação. O fruto de amabilidade. Por isso que esse comportamento, ele pode ser sim aprendido, ele pode ser desenvolvido. Eu sou irado, não consigo. Consegue, é só você se render. Consegue, é só você se render, você dizer: não quero mais estar no comando, deixa Deus, eu não quero. Foi o que Moisés fez. Se Moisés continuasse sendo irado, você acha que Deus ia falar que ele era um homem manso, mais manso da terra? Não. Mas porque ele se permitiu ser, ou melhor, abrir mão de ser o que ele era antes. Está disposto a abrir mão de quem você é? Abrir mão, querido, não é você negar, não é o negacionismo, é você falar assim: não sou sanguíneo, não sou sanguíneo, não sou sanguíneo, não, eu sou, matar e pular em alguém. Não é isso, né? Não é um mantra você dizer: não sou sanguíneo, não sou sanguíneo, não, e daqui a pouco está tendo impulsos. Não é isso. Abrir mão é você dizer, é reconhecer. O que eu percebo que falta nessa geração, muitas vezes, eu me incluo nela, nós precisamos ser responsivos, precisamos ser responsáveis por aquilo que somos. Primeira coisa, assuma quem você é. Pastor, eu não sei meu temperamento. Uma boa coisa, você pode descobrir facilmente. Até eu posso fornecer para você testes que vão dizer para você o teu temperamento. Vou pôr até no grupo essa semana para você descobrir. Deixa eu falar mais uma língua, né? Grupo da família, vou colocar lá. Descubra o seu temperamento. Por quê? A partir de quem você é. Pastor, mas aqui não é a coisa da Bíblia espiritual? Estão aprendendo a Bíblia? Estão aprendendo a Bíblia. Como eu disse a você, ciência e Bíblia andam juntas, nunca vão se conflitar. A verdadeira ciência. Quando eu falo que existe temperamento, eu não estou negando a Bíblia, pelo contrário, estou dizendo que é possível você governar aquilo que você nasceu sendo. Você nasceu sendo, é possível. É possível.
Mas primeiramente eu preciso reconhecer e saber quem eu sou. Porque se a partir da premissa que eu não sei quem sou, eu vou dar sempre desculpa. Ai, foi sem querer. Sabe aquela coisa? De novo. Não. A partir do momento que você se responsabiliza por aquilo que você é, você diz, não, eu sou mesmo. Descobri que eu sou sanguíneo, colérico, e esses são os pontos fortes, esses são os pontos fracos. Puxa vida, meu Deus do céu. Tem que tomar mais cuidado com algumas situações. Quando você descobre quem você é, você consegue colocar o quê? Você consegue andar em lugares ou não andar em lugares que são perigosos para você. Por exemplo, alguém que entende que é alguém, pastor, eu sou alguém, puxa vida, pavio curto, que a gente chama, né? Pavio curto, eu sou meio irado, meio sanguíneo, né? No temperamento, sou sanguíneo, sou colérico, poxa vida. Esses são temperamentos mais comuns de serem irados, tá? Não quer dizer que só esse temperamento vai ter esse tipo de atitude, mas estou dando um exemplo para você. Então você diz, eu sou, para descobrir que eu sou. Você vai ficar dando sopa, perde alguma briguinha? Sabendo quem você é, você faz o quê? É isso que a Bíblia diz quando é fugir da aparência do mal. Ou seja, não significa que você tem... Elas espiritualizam as coisas e elas, como Jesus diz, né? Elas coam o mosquito e engolem o camelo. Nós temos que entender que essas coisas são importantes para a nossa vida espiritual. Porque se você perde a cabeça, se você fica irado facilmente, um dia que você pisa na bola, até o seu espiritual vai mal. Você fica se acusando, ou o diabo te acusa dizendo, olha aí, né, crentão, perdeu a cabeça. Tem nem moral para falar para os outros de Jesus agora. Fica aí, encolhido. É ou não é importante você se conhecer? Sim, a partir dessa premissa de se conhecer, você vai saber, peraí, eu não posso estar nesses ambientes, não. Eu preciso me proteger de alguns lugares. Eu preciso saber quem eu sou, onde eu preciso andar, onde eu preciso melhorar, onde eu tenho que colocar dispositivos de segurança maiores do que outros. Eu estou falando aqui, querido, não estou falando só, é porque eu estou tratando da mansidão, ou seja, o oposto disso, a ira. Para ser manso, é necessário que você reconheça quem você é. Pastor, eu não tenho dificuldade, para mim ser manso é a coisa mais fácil do mundo. Querido, essa palavra é só fortalecedora para você. Pastor, para mim ser manso é um desafio diário. Ser manso para mim é um negócio que todo dia, preciso exorcizar, todo dia tem difícil ser manso. Essa palavra é para você também. Você entende? O que eu estou dizendo para você, em cima dessa palavra, que nós não temos desculpas para não viver aquilo que Deus quer que a gente viva. Com o teu temperamento ou não. Existe um livro fantástico, indico você também, que é Temperamentos Governados pelo Espírito Santo. Temperamentos governados pelo Espírito Santo. Ele apresenta aos discípulos de Jesus, fala o temperamento deles e diz que todos eles tinham temperamentos diferentes, mas todos eles aprenderam a governar os seus temperamentos pelo poder do Espírito Santo. Isso não é incrível? Todos nós podemos andar neste lugar. Todos nós podemos viver essa palavra. Quando Jesus falou isso aqui, Ele não estava falando de algo utópico, Ele não estava falando de algo que era difícil, inalcançável, inatingível. Jesus está falando aqui de um padrão do reino de Deus. Eu comecei a falar semana passada sobre isso, que as bem-aventuranças significam o quê? Abençoado é você, o bem-aventurado é abençoado você é. Quando for alguém o quê? Pobre de espírito, quando for alguém que chora, eu falei sobre isso já, mas abençoado também é você, bem-aventurado é você, ou seja, abençoado é você, quando você for alguém também manso, ou algumas traduções, humilde, que significa aquele que se inclina, abra mão da sua justiça, abra mão da sua justiça. Eu acho fantástico como a Bíblia é perfeita. Uma coisa está completando a outra. Ele fala sobre mansidão e em seguida, ele diz que
É importante também, deixa eu dar uma referência aqui, porque toda bem-aventurança, ela na verdade tem uma recompensa. Ele diz: bem-aventurados os mansos, por quê? Qual a recompensa? Herdarão a terra. Se forem mansos, herdarão a terra. O que é herdar a terra? Pastor, mas eu quero morar no céu. Eu não quero essa terra, é muito podre, muito ruim. Isso para mim não serve. Então por isso eu sou assim, irado. Eu não quero a terra. O que é herdar a terra? Deixa eu explicar para você ficar mais empolgado então. Jesus diz que toda a terra, todo mundo é dele, tudo lhe pertence, a terra está dos seus pés, e nós somos chamados a governar com Cristo, ou seja, a vontade de Deus é que nós venhamos a governar, ou seja, manifestar a autoridade de Cristo. O que é governar, pastor? É dizer, eu sou governador? Não, manifestar a autoridade de Cristo, ou seja, aonde você está, ali está Jesus. Aonde você está, ali a autoridade de Jesus está. Aonde você está, o reino, um pedaço do reino de Jesus está. Então quando ele fala sobre herdar a terra, ele está falando, imagine só, um montão de manso espalhado na terra. Nós vamos fazer o quê? Tomar a terra. Aonde nós estivermos, imagine só, um lugar que, pastor, aquele lugar é agressivo, aquele lugar tem isso, aquilo. Então, o que ele precisa? Aquele lugar precisa do quê? Transformação. Como começa? Um monte de manso. Deus vai pegar um monte de manso, transformar aquele lugar. Lugar de violência agora vai ser um lugar de paz. Queridos, eu já entrei em favelas que você não entraria, mas nem escoltado pela polícia. Eu tive que entrar escoltado pelo o cara que morava naquele lugar. Mas quando você entende que você representa esse governo de Cristo, e Ele nos promete uma herança na terra, essa herança é você chegar em lugares que ninguém entraria, e os lugares serem transformados. Há testemunhos de lugares onde Deus entrou, por mais violentos que eles fossem antes, agora são lugares completamente transformados, irreconhecíveis. Lugares onde antes nem a polícia entrava, agora está cheio da presença de Deus. Será que você pode entender isso? Os mansos têm como herança a terra, e você deve ser alguém que manifesta essa mansidão de Deus aonde você estiver. Mas como eu disse que mansidão é você abrir mão do seu direito de justiça. Quando você entende isso, você vai ver que a próxima bem-aventurança é justamente sobre justiça. E ele diz assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Ih, deu nó, pastor, agora. Você falou que ser manso é abrir mão da justiça, e agora está dizendo que bem-aventurado aos que têm fome e sede de justiça. Não ficou incoerente? Não. Nós estamos falando de duas justiças diferentes. Quando você é convidado a ser manso, você é obrigado, ou melhor, convidado pelo Espírito de Deus a abrir mão da sua justiça própria. Sabe aquela coisa? Deixa que eu vou lá e resolvo, deixa que não levo desaforo para casa. Isso aí é a ira tomando o seu lugar, tomando o governo. Não sou bobo de ninguém. É a justiça sua, não é a justiça de Deus. Quando aqui diz, na bem-aventurança, no capítulo, verso 6, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Essa justiça aqui, não é essa sua, essa é a justiça de Deus. Quantos de nós temos verdadeiramente fome e sede? Quando falamos fome e sede, está falando sobre algo mais primitivo do ser humano, sim ou não? O que é fome e sede? São os instintos mais primitivos do ser humano. Fome e sede. Ninguém fica sem comer ou sem beber. Sem comer fica até um pouco, né? Agora, sem beber, não fica. Você morre.
comprovado, 5 dias você está em perigo de vida já. 3 dias começa a passar a dar ruim, né? 5 dias está correndo risco de vida. Então por que o bem-aventurado aqui está atribuído a uma necessidade, né, básica do ser humano? Por que Jesus faz isso? Eu amo a didática de Jesus. Por que Jesus faz isso com a gente? Para que a gente entenda o que é justiça. Que justiça é essa que eu tenho que pensar nela como a comida, como a bebida? Que justiça é essa? Eu vou dizer a você. A Bíblia diz que em Cristo nós fomos feitos justiça de Deus. Em Cristo nós fomos feitos justiça de Deus. Deus ama a justiça. Ele não ama o justiceiro. E há uma diferença muito grande entre você ser um justiceiro e você amar a justiça. Deus é justo. A Bíblia diz que o trono dele, a base do trono dele é justiça e amor. O salmista escreve: a base do seu trono é justiça e amor. Deus ama a justiça, por isso ele executou justiça no seu próprio filho. Ele não falou para o diabo: esquece essa dívida, está tudo certo, eu sou Deus. Não, mesmo sendo Deus, o homem tinha uma dívida. O homem tinha uma dívida, e ela tinha que ser paga. Por isso, até Jesus, os homens pagavam essa dívida com sangue de animais. Eles apaziguavam a dívida, né? Mas não conseguiam pagar, liquidar a dívida nunca, porque o homem, na sua essência, ele iria novamente cometer pecado. Quando Deus faz justiça, Ele faz de uma forma definitiva no seu Filho, entendendo que o homem, na sua justiça, é muito ruim. Deus chama a nossa justiça de trapo de imundícia. Fala, diz assim: a vossa justiça é como um trapo de imundícia. Sabe o que é um trapo de imundícia? Eu vou dizer a você. Um trapo de imundícia é o nome de um pano que era usado para colocar sobre a lepra, as feridas leprosas de um leproso, as feridas purulentas, feridas com secreções. Esse pano que era trocado, muitas vezes tirado, era chamado trapo de imundícia. E Deus olha para nós e fala assim: a sua justiça é como um trapo de imundícia. Será que a nossa justiça presta? Deus está falando para a gente: a minha justiça é perfeita. Se você não confia na justiça de Deus, você não confia no sacrifício de justiça de Cristo. Quando Ele nos convida a ter fome e sede de justiça, primeiro, Ele não está falando para você só ficar clamando dia e noite: Deus, faz justiça no meu nome, vai lá e vinga eu. Entenda o que é justiça. Ele não está falando para você: vai lá, mata ele. Mata não, Senhor. Tem gente que é assim, né? Senhor, mata não, só aleja. Não, Senhor, não é isso não, gente, pelo amor de Deus. Não é essa justiça que você tem que clamar. Pastor, mas eu não quero matar ninguém, mas eu clamo para Deus matar. Não, também. O que justiça é essa, pastor? É quando você fala assim: Jesus, pega ele, transforma ele, faz justiça nele. Como assim? É quando Deus faz justiça, é quando Ele transforma alguém, e o sangue do seu filho é justiça nessa pessoa. Ai, Senhor, faz justiça. Vai lá e transforma aquela vida. Muda, transforma. A Bíblia diz que Deus nos fala: minha é a justiça, meu é o juízo. Agora entenda, quando Deus diz minha justiça, meu é o juízo, Ele apresenta o Espírito Santo.
Ele diz assim: o Espírito Santo Consolador, ele é o quê? Ele é aquele que convence o homem do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. É Ele. Então, quando você tem fome e sede disso, você tem fome e sede de Deus transformar pessoas. Por isso que ele compara ao instinto mais primitivo. Ele está dizendo assim: quando você tiver o meu coração, estou falando de uma mentalidade de reino, de progressivo, de você entender e viver. Lembra que eu falei sobre pobres de espírito? Lembra? Você está tão vazio que você agora pode entender o que é riqueza. Quando você agora clama por justiça, você não clama: Senhor, vai lá e mata, ou Senhor, faz justiça, porque senão eu faço. Você está falando: Senhor, a maior justiça que o Senhor pode fazer nessa terra é aquilo que o Senhor fez no seu filho. Faz essa justiça, ou seja, revela essa justiça na vida dessa pessoa, na vida dessa família. Revela a tua justiça. Continua fazendo, Senhor Deus, com que a terra receba a justiça de Deus. É isso que é ter fome e sede. Quando nós desejarmos isso, como desejamos água, como desejamos o alimento, nós seremos movidos por isso. Porque você é movido por água, você é movido por alimento. Quando você sair de casa, mas não com o pensamento de ira, não mais com o pensamento de fazer vingança, porque você já aprendeu que mansidão é você abrir mão da sua justiça. Agora você entende que a verdadeira justiça é Cristo, e eu preciso ter fome e sede dela. Sabe o que é mais lindo? É quando você gera uma expectativa desse tamanho, Ele tem uma recompensa. Ele diz: se você tiver fome e sede, vocês serão satisfeitos. Vocês serão satisfeitos. Moisés não pensou nem duas vezes para dizer: Jesus, ou melhor, Deus, Yahvé, salva Miriam. Salva Miriam, minha irmã. Ela não sabia o que fazia. Salva ela. E a Bíblia diz que Deus atentou para o pedido de Moisés e disse: ela vai ficar lá por 7 dias e depois será recolhida novamente para junto do arraial. E ela voltou e não tinha mais nada de lepra. Foi restaurada. A lepra era um símbolo naquela época de pecado. Quando Moisés intercede por ela, ele está se colocando na brecha pela sua irmã. Ele está sendo uma tipologia a Cristo, que vai se colocar na brecha por nós. Será que nós temos uma geração hoje, podemos ser essa geração que clama por justiça? Não fique clamando por justiça no WhatsApp, no Instagram, no Facebook da vida. Isso não é justiça de Deus, desculpa. Isso é ser justiceiro. Deus ama a justiça, não o justiceiro. Deus ama a justiça. E a justiça maior já foi feita no seu Filho. Nós vamos continuar esse assunto de bem-aventurados. Mas eu quero convidar você a colocar-se em pé nesse momento. Será que você já entendeu que será abençoado, bem-aventurado, quando entendeu o que é ser manso? Quando você resolver abrir mão de ser governado pelos seus instintos ou pelos seus temperamentos? Quando você não se importa mais com a opinião alheia, se vão te chamar de bobo porque você não foi justiceiro. Nós precisamos de uma mentalidade nova. Uma mentalidade nova, promovida pelo Espírito Santo, que está ali em Gálatas. Essa mentalidade nova, você não consegue ela na faculdade. Essa mentalidade nova, você não consegue ela estudando e debruçando 24 horas sobre os livros.
Essa mentalidade nova você consegue num relacionamento poderoso e sincero e simples com o Espírito Santo. Por isso que ele é um fruto do Espírito, ou um resultado do Espírito Santo. Fruto do Espírito. Pastor, eu tenho dificuldade demais de ser manso, de ser amável, tantas coisas que é difícil para mim ser. Você precisa se render. É possível. É possível. Eu vim aqui para te dizer essa noite, é possível. Estou muito feliz com todos os visitantes, queridos. Essa mensagem é para todos. É possível. É possível você viver uma vida de mansidão, ser manso. E não ache ruim por ser manso. Porque todas as vezes que você é manso, você se torna mais parecido com Jesus. E sabe o que eu acho lindo? Jesus, ele sabia que nós precisaríamos disso. Jesus olha para nós e diz assim: aprendei de mim, que sou um manso e humilde. Ou seja, não temos desculpa nenhuma para não ser manso. Jesus está falando assim: está difícil? Aprende comigo. Jesus era manso. Ele quebrava as pessoas com mansidão. Provérbios diz que a palavra branda desvia o furor. Nós precisamos ser uma geração que desarma bombas, querido. Quando as pessoas vêm contra nós com bombas, com granadas, nós temos que ser o esquadrão antibomba. A igreja foi chamada para manifestar a diferença no reino. Não seja igual a todo mundo, não seja igual ao mundo. Pastor, mas é meu temperamento, isso é o mundo, querido, desculpa. Se ser igual a todo mundo não vai mudar o mundo. Nós precisamos ser diferentes, precisamos ser pessoas que desarmam bombas. O esquadrão antibomba do reino de Deus. Algumas pessoas jogam uma granada em você e você fala: meu Deus, por que jogou em mim uma granada? Moisés. Por que uma granada em mim? Jesus. Falaram para Jesus: você é um filho do cão, filho de Beelzebul, você é um filho de Satanás. Falaram para Jesus. Jesus ficou bravo, foi a revidou. Não. Jesus não fez nada disso. Jesus se calou. Tem horas que você responde com brandura, tem horas que você se cala. As duas formas desarmam bombas. Você não precisa responder a todos. Pare de querer ter a última resposta. Você não precisa ter a última resposta. Você precisa ser a resposta. Ser a resposta muitas vezes é ser alguém que se cala. Quando você se cala, você dá espaço para as pessoas refletirem sobre o que te fizeram. Manso, confia. Jesus é a sua justiça. E se Ele fez justiça em você, transformando você, que era tão difícil, Ele fará isso novamente. Acredite. Pastor, e se Deus não transformar essa pessoa que me persegue? Ai meu Deus, ela desperta o pior em mim. Ela é um instrumento de Deus para aperfeiçoar você. Eita glória! Ela é um instrumento de Deus para aperfeiçoar você. Pastor, eu não vim aqui para ouvir isso. Desculpa, não tem outra mensagem não. Não tem essa. Ai, continua o encontro. Passa a lixa, Jeová. Lixa que é bom. Quer viver o padrão do reino? Seja diferente do mundo. No mundo, você resolve do seu jeito. No reino, você resolve do jeito do rei do reino. É Jesus. E Ele diz: do meu jeito é manso e humilde. Do meu jeito, a justiça é minha, não é sua. Sabe o que Ele diz quando nós cometemos e fazemos a nossa justiça? A sua recompensa você já teve. É que nem você se exaltar quando faz alguma coisa. Ele diz assim: que a tua mão direita não saiba que a tua esquerda fez. Quando você faz a sua justiça, é a mesma coisa. Ele está falando assim: não devemos fazer isso, porque quem faz isso já recebeu a sua recompensa. Quando você faz justiça, não fica esperando que Deus faça dele. Você já fez.
Deus, eu vou lá e vou resolver. Tá bom, então. Deus falou. Tem uma frase que eu carrego comigo há alguns anos, né? Ela é simples, mas ela tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui. Em algumas situações, você precisa entender isso, com relação a ser manso. Quando você se levanta, Deus se assenta. Quando você se assenta, Deus se levanta por você. Não é para matar o seu inimigo não, tá? Ele se levanta para fazer a justiça, que é perfeita. Eu quero que você coloque a mão no seu coração. Quero pedir que você feche teus olhos. Coloca para mim, por favor, do Simples como Jesus, se for possível. Jesus, eu quero ser igual a ti. Eu quero amar o que tu amas. Quero estar onde tu estás. E um coração igual ao teu. E um coração igual ao teu. Diga pra ele, eis-me aqui. Eis-me aqui. Disponível eu estou. Apaga as luzes um instante. Será que essa é a tua oração? Usa-me. Será que essa é a tua oração? Será que você está dizendo para Ele: eu quero ser as suas mãos? Santo Deus, ajuda-me. Pode aumentar mais, Du. Diga para Ele: ajuda-me a ser melhor, a ser mais parecido contigo e menos comigo. A ser santo como tu, puro como tu és, simples como Jesus, É possível. apenas como Jesus, Ele morreu para dizer que é possível. humilde como tu, manso como tu és, simples como Jesus, É possível. apenas como Jesus. Eu quero ser Senhor. É possível você ser como Ele. É possível você se transformado Ser como a sua Ele. imagem. Jesus, eu quero ser igual a ti. Me ensina, Pai, a amar o que Faça a tu amas. canção a sua Eu oração. quero amar o que tu amas. Eu quero estar onde tu estás. E o coração igual ao teu. E o coração igual ao teu. Vamos levantar nossas mãos e dizer: eis aqui, eis-me aqui. Levante sua mão, diga a Ele: eis-me aqui. Eu estou. Está disponível para Ele. Usa-me, Senhor, eu quero ser as tuas mãos. Santo Deus, ajuda-me. Santo Deus, ajuda-me a ser santo como tu. Puro como tu és, simples como Jesus.
ser, Pai, todos os dias transformados, de glória em glória. Queremos ser hoje melhor que ontem. Queremos estar no processo, Senhor Deus, de renúncia diária. Queremos ser, Deus, melhores. Nos ensina, Espírito Santo, nos ensina. Produz em nós o resultado de um relacionamento genuíno e sincero contigo. Produz em nós o resultado, Senhor, que vai transformar a nossa nação, a nossa família, a nossa cidade. Nós queremos viver um evangelho realmente de transformação, a começar por nós, Nós queremos ser santo como tu, puro como tu és, simples como Jesus. Você quer ser apenas como Jesus, humilde como tu. Diga a Ele. Manso como tu és, simples como Jesus. Nós queremos ser Apenas como Jesus. Eu quero ser Senhor. Aleluia! Aplauda Ele. Se você quer ser como Ele, se você quer ser transformado como Ele, se você deseja ser transformado todos os dias, essa palavra foi para você, é para mim, é todos os dias para nós. Só mais um minutinho para a sua atenção. Os meninos deram risada, né? Você vê que a gente não está dependendo disso mesmo, né? Não que a gente não precise, né? Mas não é o nosso alvo. O doutor me lembrou: cadê a oferta, pastor? Nem fiz oferta, gente. Glória a Deus, né? Vamos fazer a oferta mais simples, mais rápido, mais simples do mundo. Você que sente no teu coração, você entende no seu coração que você precisa ofertar ao Senhor, porque você entende que a causa de Cristo é a sua causa, que você é parecido com Ele, tudo que é a causa do Pai é a sua causa. Então quero convidar você para ofertar. E se você é dizimista dessa casa, você é convidado para dizimar também. O que acontece nessa casa, o que nós compramos, que precisamos comprar, inclusive um teclado, estamos avaliando para comprar um teclado, quase 5 mil reais, investimento, tudo isso aí é feito, querido, não é só com oração também, mas é feito com recursos. Então, se você entende isso, não por pesar, nem por obrigação, mas faça isso com amor. A Bíblia diz: faça com alegria, tá ok? Faça com alegria. Nós confiamos no Senhor, é Ele que vai colocar no seu coração o desejo de ofertar, e nada tem faltado, né, Giovanni? Graças a Deus, Deus tem suprido todas as nossas necessidades, e vai continuar levantando você para ser um ofertante dizimista dessa casa. E para terminar, eu quero convidar você a participar do nosso teatro, nosso não, né? A Companhia Teatro Jeová Nissi, ou Companhia Nissi, estará em Dois Vizinhos, dia 13 de junho, feriado na cidade, no Centro Cultural, vai ser uma terça-feira. Então se organiza aí na sua agenda, terça-feira, dia 13 de junho, falta 2 semanas, isso? 2 semanas, exatamente. Então se organiza aí na sua agenda, às 19 horas, teremos um tempo muito gostoso, lá no Centro Cultural. Essa companhia vai apresentar a peça O Peregrino. Para quem não conhece, O Peregrino é uma literatura, é a segunda obra, segundo livro mais vendido e mais lido no mundo. Então, é uma obra inspirada realmente num livro muito relevante. Então, esteja lá para assistir. O que eu fiquei sabendo agora, através de terceiros, né, Rafa? A equipe que foi separada para fazer é uma equipe especial. Foram separados uma equipe, porque a equipe da Companhia Nissi são quase 200 artistas, né, viajando no Brasil, mas separaram uma equipe especial. Então nós vamos recebendo aqui uma equipe muito preparada, muito especial, que vai estar nos apresentando a peça O Peregrino. Então fiquei muito feliz, né, honrado pela cidade, e nós que acreditamos que a cultura precisa ser também o lugar onde a igreja está, nós acreditamos nisso, porque não existe espaço vazio. Todo espaço vazio é um vácuo, e um vácuo pode ser preenchido tanto para o mal quanto para o bem.
Nós não vamos permitir que nenhum vácuo fique na nossa cidade, nenhuma lacuna, seja na cultura, no governo, na sociedade, nós vamos estar preenchendo. Então, creio que isso aqui já é um grande passo para nós. As artes, nós vamos entrar e já estamos, intencionalmente trazendo artes realmente que são relevantes para a nossa cidade. Amém? Então, nosso convidado, você. Coloca a mão no seu coração, quero abençoar a tua vida, tua volta para casa. Obrigado. Parentes, amigos que vieram aqui recepcionar os seus filhos, parentes, os seus... Então, quero agradecer a vocês. Obrigado, querido, pela visita. Obrigado mesmo de coração. Sei que alguns são de outras igrejas. Muito obrigado mesmo pela nos prestigiar, estando aqui. Deus abençoe. Espero que você tenha sido abençoado, ministrado. E essa casa está de portas abertas. Quando quiser nos visitar, vai ser realmente muito bem recebido, tá bom? Amamos receber pessoas novas nessa casa. Amém? Monta teu coração, quero abençoar a tua volta para casa, essa semana será incrível. Pai, em nome de Jesus, eu quero liberar sobre o teu povo, Senhor Deus, uma palavra de bênção, Senhor. Nós cremos, Pai, que a maior prosperidade que podemos viver é estar na sua presença. Deus, eu creio nisso, Pai. Como Jairo mesmo começou o culto falando, Senhor Deus, liberando essa palavra, nós queremos saber onde o Senhor está, nós queremos andar com o Senhor. Essa é a nossa maior bênção. Deus, por isso, Pai, eu declaro que o Senhor esteja na nossa casa, que o Senhor esteja no nosso trabalho, no nossos negócios, o Senhor esteja na família, na escola dos nossos filhos, aonde o Senhor está, ali este lugar é abençoado, em nome de Jesus. Eu abençoo o teu povo, Senhor, com todo favor, toda sorte de bênção, Senhor Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo, esteja conosco hoje e sempre. Você que recebe essa bênção, diz: Amém! Amém. Deus abençoe tua volta para casa. Solta o som, Du, com alegria.